Senhor Deus, Criador do Universo, nós te agradecemos em mais uma oportunidade, a vida, esses momentos tão gratificantes e entre amigos, onde estudamos as belezas do Evangelho de Cristo, à luz da doutrina espírita, que possamos com esses estudos, com esses ensinamentos, fortalecer a nossa convicção nesse objetivo importante, que é chegarmos até o nosso objetivo, que é a casa do Pai. Estamos aqui sob a proteção dos bons espíritos, da nossa patrona Mãe Maria, e que esse estudo possa transcorrer num clima de muito, muito amor, muito carinho, e que nós possamos levar essa luz para a nossa semana. Damos por iniciado mais uma reunião do MEP. Isso aí, pessoal. Então, vamos retornar nossos estudos, né? O segundo semestre já está aí. Já está aí, não, nós já estamos no segundo semestre, né? E a hora que acabar agosto, você vai ver. Nossa, voa. Agosto é mais gostoso. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de novo. Dos Atos. Dos Atos dos Apóstolos, do 21 ao 28. E pedir para a Soraya fazer a leitura para nós. Acompanhando. Quer acompanhar aqui? É o 21, mas É aqui. Capítulo O 14. retorno para a Antioquia. É o capítulo. Então, vamos lá. O retorno para Antioquia da Síria. Evangelizando naquela cidade e fazendo bastantes discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, tornando resolutas as almas dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, já que através de muitas provações nos é necessário entrar no reino de Deus. E após escolherem para eles anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os confiaram ao Senhor, em quem haviam crido. E atravessando Psídia, dirigiram-se a Panfília. Depois de falarem a palavra em Perge, desceram para Atália, e dali navegaram para Antioquia da Síria, onde foram entregues à graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ao chegarem e reunirem a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e que abrira a porta da fé aos gentios. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Joia. Bom, só para a gente recapitular um pouquinho, antes deles saírem para evangelizar de novo, eles estavam na cidade de Icônio, né? Não, foi... Nossa, qual foi? Voltaram para Listra. Listra. E foi lá que eles fizeram aquele aleijado andar, vocês lembram? E que o pessoal levantou a bola deles, dizendo que eles eram os dois deuses lá, né? Nem lembro o nome dos deuses aí. aqueles os deuses gregos aí. Sol e Mercúrio. Isso. E eles já desceram rasgando as roupas, que era um símbolo lá, dizendo que não, que eles eram pessoas comuns, que isso eles estavam fazendo em nome de Jesus. E por mais que eles fizeram, né, foram remediados desse fenômeno mediúnico, dessa cura, mesmo assim, os judeus que não acreditaram neles, no que eles estavam falando, foram lá e apedrejaram Paulo, e ele foi dado quase como morto. Se não fosse a misericórdia de alguns que foram lá erguer ele, ajudar, né, ele estaria morto. E a partir disso aí, eles ficam um tempo lá nas cidades lá da redondeza, para esperar um tempo para baixar essa poeira.
Então, é isso que nós vamos estudar hoje, né? Depois eles passam com algumas outras cidades, aí eles vão voltar para Antioquia, né? Eles tinham saído. Então, nós vamos estudar isso hoje. Alguém se lembra de alguma coisa? Sim. Só para a gente pegar algum... Só aquele detalhe do apedrejamento, se você joga a primeira pedra e a vítima, a pessoa que está sendo apedrejada, cai e morre, não pode jogar outra. Então, provavelmente aconteceu isso. Eles jogaram a primeira, Paulo caiu, desmaiado, mas eles achavam que ele tinha morrido. E aí não continuaram o apedrejamento. E aí não lembro quem que é. Tem o nome do personagem, Clécius? Tem, tá no Paulo Estevam. Tem um personagem que pega o Paulo e tira ele da cidade, aproveita o ensejo. Né? A gente podia dar uma olhadinha aqui, o que você acha? Lembra aquela outra parte? Explica essa aí, na verdade. Uhum. Não sei se você tem Depois que ele foi apedrejado, eles partiram para Derbe. A cidade chama Derbe. Que é onde aconteceu esse depois agora, né? Que eles ficaram um tempo, foi nessa Derbe. Mas eles foram apedrejados em Listra. Lá. Ele foi apedrejado em Listra. Mas ele podia ficar lá. Eles foram para Derbe, possivelmente era muito perto ali, né? Porque na situação que ele estava. Pode ler, Ramon? Vamos. Ele está no Paulo Estevam, então é a explicação desses versículos, né, que a gente está estudando. Bom, não é a explicação, né? A parte da história que fala sobre isso. Eles falam que o Paulo Estevam é um making-off, né, do Atos dos Apóstolos, e a gente começa a ver mesmo que é impressionante. Se vocês quiserem comentar. Depois... Depois de penosa caminhada, atingiram o novo setor de trabalho, onde haveriam de estagiar mais de um ano. Embora entregues ao trabalho manual, com que ganhavam o pão da vida, os dois companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Nossa, então ficaram muito sim mesmo. Nossa, foi feito. 6 meses? Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse da gente simples pelo Evangelho da Redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambiente de muitas alegrias. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Lipônia e Síria e Panfilha. De Perge desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia e dali ganharam Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais grandes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intricados da empresa. Em troca de dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e dos gilvazes, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo. Entre os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mancheiras as sementes benditas do Evangelho de Redenção. Nossa, que trabalho bonito, né? Marlene, ontem eu tive a oportunidade de assistir o filme das Cartas de Chico.
As Mães de Chico. Maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu assisti uma outra fase da minha vida, né? Eu não tinha os meninos ainda. Aí, agora estou com mais. meu Deus do céu, eu Léo assistiu comigo, nossa, aquilo me vinha na garganta, assim, né? A experiência toda, você vê as mães, os pais, todo aquele sofrimento, né? E de um lado, a gente vê sutilmente a dificuldade dele próprio, com a saúde física, com a dificuldade de levantar para dar de disco, a dificuldade da visão, um monte de coisas lá. Ele andava devagarzinho, né, segurando o braço das pessoas, né? E é mais ou menos por aqui, né, que os apóstolos passaram. E coincidentemente, estou terminando aquele livro lá do Chico, como é que chama? Esqueci. O Testemunho de Chico Xavier. Eu fui procurar o livro, eu já li. Você fala. Então, pois é, tem que circular, né? Tem. Mas aí, é maravilhoso. o que acontece? Ele está lá trocando uma carta com o Vantuil, por exemplo, que ele decidiu mudar para Uberaba. E ele estava falando para o Vantuil, por exemplo, que ele não ia se vincular a nenhuma casa espírita diretamente, porque ele precisava ter liberdade no trabalho dele mediúnico, senão ele ia ter que ficar submetido à ideia de um, à opinião do outro, coisa do outro. Mas que ele estava com graves problemas de saúde. E que se ele ficasse doente, era para pôr ele alguma instituição espírita. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido. Tinha gente sendo paga para perseguir ele, para fazer desmentir o trabalho. A hora que eu li aquilo, eu falei, gente, não tem uma ideia do que é isso. E ele tendo clareza. E você vê, ele não falava isso, falou para o Vantuil, né? Exato. Ou seja, era Não vinha público. uma pessoa que tinha intimidade. Veio depois que ele lançou o livro, Exatamente. né, que é uma biografia. Mas você vê, e ele é um tipo de violência. Pensa? E as pessoas encarniçadas mesmo, para desmoralizar o trabalho do Emmanuel, o trabalho dele. Ele até cita na carta, né? Ele fala, isso aconteceu com as irmãs Fox, ele conta. As irmãs Fox sofreram. Né? E que elas se arrependeram ao final. Porque elas não tinham a estrutura do Chico, né? Exato. Sim. Elas se Exatamente. arrependeram. Né? E ele fala, e se eu por uma fragilidade fizer a mesma coisa? Qual vai ser o prejuízo, né? Então, acho muito interessante do ponto de vista de fazer a gente ver o trabalho do Chico para tentar alcançar um pouquinho mais aquilo que foi isso que o Barnabé e o Paulo vivenciaram, né? Mas também tem um outro lado, que é o lado das pessoas que são ajudadas. Né? Tem um lado aí que a gente fala do Os testemunho. missionários sofrem, né? Porque, primeiro, porque eles vão dar o testemunho. Não, acho que primeiro é porque está num mundo de próprias criações, né? E aí as pessoas desavisadas fazem de tudo. Se for ver, isso acontece com todos, né? E todas as religiões, acredito eu. Então, tem que ter mesmo firmeza, né? De caráter, assim. De um apoio espiritual, nossa, não é fácil. Não E é interessante que você vê que ele fala aqui na leitura que eles ficaram 6 meses, né? Mais recuperando. Né? Só que tem uma passagem no próprio livro que, apesar desse tempo de pouca atividade, Paulo nunca deixou um dia de falar sobre o Cristo. E o Divaldo fala a mesma coisa. Ele fala, ó, de todas as viagens que eu fiz, eu nunca tirei um dia para só lazer. Claro que ele já falou, fui para a África, que fizeram de tudo para mim ir num safari, numa visita lá dos bichos, tudo, mas ele falava, eu vou, mas com uma condição, à noite tem que ter uma palestra pública, nem se for para um pequeno grupo de pessoas. Nunca deixou de falar sobre o Cristo e o Espiritismo. Não só os da todos. Então, esses missionários, assim, eles realmente despertaram. Até eu estava conversando com um colega meu esses dias, né, a gente estava falando de ser espírita, ele falou, ó, nós não somos espíritas.
Nós estamos nos candidatando para ser espírita. Espírita é que realmente se convenceu. Eu Esparça Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes. São as pessoas que, quando despertam, realmente trabalham. Nós não. A gente fala, sou espírita. Nós estamos candidatando, porque, na verdade, no trabalho mesmo, a gente está caminhando ali, ó, arrastando. É muito vacilante ainda. Muito vacilante. Então, quando ele fala aqui, ó, evangelizando, realmente ele não perdia tempo. Por mais que a atividade caía, sempre falando em nome do Cristo. Nossa coincidência, essa semana eu estava ouvindo muito de algo e uma palestra ele falando isso. Que as pessoas chegavam para ele e falavam assim, você devia parar com isso daí. Você não leva jeito para isso, não. Já pensou no negócio desse? Que coisa, Eu né? que levo. Então, eu estava assistindo também, que teve semana passada, encontro lá em Sacramento, em Sacramento também. Evangelização de espíritos. Até o Tiago deixou o João e eles foram. E eu estou assistindo, né, meio câmara lenta, que são muitas palestras. E é interessante que são pessoas que eu, particularmente, por exemplo, não conhecia. Eles fazem assim, né? Igual esses que a gente conhece, mas o pessoal muito bom. Então, o pessoal lá de Ribeirão Preto, esqueci o nome da instituição agora. Casa de Israel, parece. Dá o filho que mora lá, não é? Moral, Saulo. agora ele já voltou para Sacramento. Tá. É o Saulo. Aí, rapaz que estava aqui hoje, também sei falar pouco, né? Porque eu falei, agora a pessoa dessas pessoas. Fala exatamente isso, né? Do nosso testemunho. Que a gente tem que se modificar e a equipe lá de Sacramento, os espíritos, os encarnados, e os encarnados que trabalham, estão batendo na tecla agora do sentimento. Por quê? Um deles lá falou assim, olha, saber a gente já sabe quase tudo, né? Sabe, igual esse seu amigo falou, nós não somos espíritos. Teoricamente, claro que não pode ser, eu não sei tudo. Mas a gente estuda, a gente sabe. Tem contato, o problema né? é Com os a princípios. prática. E a prática, segundo o orador lá, é sentimento. Porque enquanto está no nível da intelectualidade, é intelecto. Você pode discorrer, você pode fazer palestra, você pode falar bem, ok. Na hora do testemunho, né? E mais, né, Marlene, a gente consegue alcançar profundidades maiores daquilo que a gente estudou, conforme a gente começa a sentir. Isso. Exatamente. Então, você tem contato com os princípios, com o conceito, mas como que você vai desdobrar aquilo na sua vida? Né? Que alcance que você vai ter? Depende. Né? Se você ficar só ali na letra, se você ficar só lendo e vivendo. Só na superficialidade. É muito importante mesmo. E aí, pessoal? Meire, Iris. Quem mais? Só estamos dois? Nós estamos falando aqui, mas sempre que vocês quiserem comentar, viu? Só. Vocês estão comentando desses missionários, dos desafios, eu me lembrei de Kardec também, porque não foi fácil para ele também toda a obra da codificação, né? Então, em obras póstumas, tem alguns escritos, né, que falam que quando ele era muito atacado, né, pelas críticas, pelos próprios amigos, ele fala que o que mais doía eram aqueles que estavam dentro da doutrina e tornavam-se detratores, né, do espiritismo. Então, ele fala que ele colocava-se acima de tudo isso, porque ele pensava na grande missão que ele tinha, na tarefa que ele foi incumbida, né? Então, às vezes, somos nós também, nas nossas dificuldades, né? A gente tem que se colocar a nossa tarefa, a nossa missão de trabalhar o sentimento acima dessas pequenas coisas, porque são esses pequenos atritos do dia a dia que a gente vai se construindo, né? Quando a gente realmente quer transformar. Eu estava comentando com a minha irmã que isso aí é um desafio que assim, eu trago constantemente. Porque a gente pensa assim, se eu não vencer as pequenas coisas, quando chegar às maiores, como que eu vou dar conta? Né?
É o dia a dia mesmo que a gente vai se aperfeiçoando, né? Lógico que a gente não tem ainda uma missão tão grandiosa como o Paulo, o Chico, como o Kardec, né? Mas é a partir desses pequenos percalços que a gente vai superando, essas pedrinhas pequenininhas, que a gente vai um dia conseguir superar as maiores, né? O nosso desafio, né, ele quase fica na família, né? Porque dentro da família, às vezes a gente tem assim, mas você não sai lá do centro, ele não olha para nada, só vai no centro. Você é fanático? Não adianta nada. É verdade. Até a primeira fala, tudo bem. Agora que fala isso aí, eu tenho razão. Ontem à noite, nós tivemos a 45ª Noite da Poesia, que é a comemoração do Centro Espírita Meimei. São 46 anos de fundação. Então, todo mês de julho, o último final de semana de julho, nós comemoramos o aniversário, né, da Casa Espírita, mas aí são com poesias, cantos, né, os hinos que a gente canta na casa e tal. Então, hoje até o Nelson estava comentando, e foi o que eu comentei com a minha irmã no carro, na hora que nós estávamos indo. Parece não, a gente sente que quando tem esses encontros, que todos ali unidos no mesmo ideal, a espiritualidade se manifesta muito forte dentro de nós. Aí você vai, fica lá 1h30 cantando, fazendo poesia, falando poesia, você se prepara, todo aquele, né, processo. Você tem aquela noite tão plena, parece, gente, como que a vida poderia ser assim, né? Tão bom. Essa vibração, esse sentimento fortalecido dentro de nós mesmos, mas ali são esses momentos que nos dão a força para a gente continuar, né? Eu tive a oportunidade depois de falar nele, desses encontros. É maravilhoso, né? E ontem foi tão especial que a Clariana está passando bem esses dias, porque ela volta para a escola, parece que cai uma imunidade, né? Então, ela estava muito agitada ontem. Inclusive, eu nem entrei dentro do salão, eu fiquei com ela na varanda. Aí, nós apresentamos, né, a evangelizadora dela, porque eu que a acompanho na evangelização. E fizemos, como ela não fala, nós fizemos um cartaz dentro do tema que foi proposto, né? Que é Seguindo com Jesus. E aí a Eunice Berdu, que é a professora dela, né? A Nicinha, ela fez um cartaz com uma foto de Jesus, com a mão assim, né? O Cristo clama por nós. Aí ela foi segurando o cartazinho, ela está com muita dificuldade de subir no palco também, então, né? De mobilidade. Aí eu fiquei embaixo com ela participou. E o mais lindo foi que, quando eu fui cantar, que nosso grupo Maria da Cruz, que é das senhoras, nós fizemos encerramento. E eu pedi para a minha irmã também participa do grupo, então eu não podia ficar com ela. Então eu pedi para a Raquel, outra amiga nossa que toma conta do coral, meu outro amigo, meu sobrinho pequenininho, o João, ficou lá cuidando dela. E eu nem ouvi que ela estava se manifestando lá fora, porque a gente estava no palco envolvida cantando, e na hora que terminou, o dirigente falou assim: olha, pessoal, eu gostaria de falar para vocês que essa manifestação que a Clarinha está tendo lá fora, porque aí ela começa a querer cantar, mas ela só emite sons, né? E balança muito para se regular, né? Que já é uma característica do autista. Quando ele tá... E aí o Nelson falou, então, essa manifestação que a Clarinha está tendo lá fora é de alegria, de felicidade. E se a Clarinha está feliz, todos nós estamos também muito felizes. Quem consegue cantar depois disso, né? Mãe que consegue cantar. Então, assim, a gente percebe esse acolhimento, né? Essa inclusão, a espiritualidade trabalhando, porque, como eu comentei depois, hoje lá no grupo, ela não está entendendo o que aquela letra está dizendo, ela não está entendendo, às vezes, o processo do movimento, mas ela sente. Então, é o sentimento, né? O sentimento está sendo trabalhado, né? Isso é certeza. Até porque o intelecto dela já deve estar saturado, né? Só nessa internação está bloqueado. Está bloqueado, Então, assim, a gente entende que tudo isso, né, que esses grandes espíritos fizeram, veio pavimentando o caminho para hoje a gente está aqui falando do Evangelho, é uma dádiva tão grande que a gente não consegue mensurar, né? A gratidão que a gente tem hoje de ter o Evangelho para a gente estudar, uma doutrina que expande tanto a nossa compreensão. Né?
A Miri lembrou bem, Kardec, às vezes a gente esquece, ele teve paulada bem. É porque também fica nos bastidores, igual do Chico. É porque já faz um pouco mais de tempo. Mas ele teve. Não. A própria Na academia, época né? dele, né? Eu sei. Ele era frequentador da academia atuante lá, todo mundo viu as costas. Pensa bem. Eu ainda não li o Viagem Espírita, quero ler esse lá tem um pouco mais, né? Então, engraçado, esse foi outro enigma. Eu li, eu assisti já. Aí outro dia eu falei, vou ler outra vez o Viagem. Cadê? Tá bom. Uma jovem. A banda do biblioteca. Agora na sequência. Pessoal, Diz isso que Kardec, ele não se abalava, até o filme, assim, foi bacana, mas eu acho assim, que ele não trouxe a essência tão grandiosa da missão de Kardec. Eu acho que, sim, falhou nesse ponto, né? Mas eles falam que algumas biografias, que ele estava sempre feliz, que às vezes a gente vê aquele semblante forte, né, nas imagens dele, mas diz que ele era extremamente sensível, diz que amava a esclarecer as pessoas, falar sobre caridade, diz que ele dissertava assim, sobre a caridade. Então, a gente vê essa construção dentro desses espíritos, né? É verdade, Meire. Outro dia, conversando com um amigo, ele dizia que Kardec era turrão, era só racional. Ai, eu fiquei quieto. Pior que eu só falar. Imagina, mas ele não era. Não era. Naquelas cartas de Kardec, quando ele estava lá em Santo Andrés para confeccionar o Evangelho segundo o Espiritismo, detalha muito bem a humildade dele, o amor que ele tinha, a forma que ele escrevia para Amélie, com aquele carinho, com aquele zelo, com aquele cuidado, né? Gente, é lindo de se ver. E ele fala sobre caridade, que ele tinha recebido alguma ajuda financeira para custear algumas publicações. Então, havia um casal conhecido deles que o marido havia desencarnado e a esposa estava passando por muita dificuldade com os filhos pequenos. Ele fala para Amélie, use aquele dinheiro, porque eu sei que ele será muito bem empregado no auxílio para a senhora fulana que está precisando. Então, ele vivia tudo isso, não era só falar, não era só escrever, não era só racionalidade de forma alguma. Muitos sentimentos. A foto dele, né, Meire? Eu acho que ele é aquela carranca. Eu tinha uma foto naquela época, né? o próprio Cristo, se for pegar, né, as fotos, né? Mas nem tem foto. Né? Não, mas assim, as gravuras, né? Mas é isso que a Meire está falando, é verdade. Quando ele escreve o Evangelho, você vê o livro mais, não vou dizer mais importante, mas é o Evangelho, né, gente? Ele se recolhe, ele se... E isso tudo que a Meire está falando, aconteceu, a memória já é pouco, eu esqueço. Aí é o Kardec mesmo, humano, né, assim. Sabe o que é? Você pega assim pela da gente, por exemplo, tem coisas que a gente leu há 10 anos atrás, hoje a gente lê e alcança uma profundidade bem diferente, maior, um significado maior da gente e tal. Tá, só que o Kardec foi quem escreveu essas coisas que nós estamos lendo e entendendo ao longo da vida. Quer dizer que se a gente alcançou um pouco mais de profundidade, porque ficou um pouco mais sensível. Não, mas já tinha sensibilidade do quarto que a gente tem agora. Porque o que nós estamos lendo lá, a gente ainda não desbrava nada. Então, Ramon, nós estamos agora no Evangelho, não é? A gente termina e volta. Quantos anos? Faz 50. Aí, nós estamos no comecinho agora. Pô, aquelas questões que Kardec faz sobre matéria, sobre não sei o que, eu fiquei pensando, a gente não sabia, né? Porque elaborar uma questão sobre um assunto, às vezes, é mais difícil do que responder. Você já tem que ter uma noção muito grande para elaborar uma questão. Para uma resposta inteligente, necessita de uma pergunta mais inteligente. Então, né? Conhecia de tudo, né? Era um homem de academia, né? Assim, por exemplo, só se ele fosse médium psicógrafo, para ele ter conseguido fazer o trabalho, porque não foi tanto de escrita, né, para mais de organizar, de perguntar, com tamanho e profundidade. E a gente conversou de manhã, no começo da reunião, né? Não tem como ter a profundidade sem ter a sensibilidade.
Ele se demonstrou naquele material que ele conseguiu inicialmente, né? Das psicografias que já existiam, fora as que foram chegando. Então, diante daquilo tudo, ele foi adquirindo conteúdo também, fora os questionamentos que aquilo ali ia surgindo. Pensa assim, ó. Mas também tem a questão espiritual. Sabe, né, assim, por exemplo, a gente fala de humildade. Se sou eu ali no lugar dele, vou te falar assim, ó, por exemplo, eu ia ler o texto e falar assim, não, já sei que esse texto aqui tá bom. Pode colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo que esse aqui tá certo. Pega esse texto aqui, não, esse aqui pode fazer parte do livro dos médicos, eu já sei que tá certo. Aí, com toda a bagagem cultural que ele tinha, a gente nem tem noção, a gente não tem alcance da bagagem filosófica, científica que ele tinha, que era altíssimo. Ele pegava, ele lia, depois ele colocava na revista espírita, depois ele recebia o eco da publicação, com base nisso ele colocava na obra. Era uma lição de humildade incrível. Mas se você pega, por exemplo, a Gênesis, são textos dele. Claro que tem as publicações também. Mas o cara era grande. A primeira parte é só dele. Era o bom senso encarnado, Marleninho. É igual o Camille Flammarion falou no discurso da morte dele. Lê o versículo 22. Nós navegamos agora. Por favor, nós Soraya. Versículo 22. 22. Vou ler. Tornando resolutas as almas dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, já que através de muitas provações nos é necessário entrar no reino de Deus. Por que ele pediu para a Soraya? Porque é muito forte isso aí que leu. Porque eles estavam evangelizando, né? E eles estavam exortando os discípulos a permanecer na fé. E depois ele fala, né? Depois que ele fala, é preciso passar por muito. Já que através de muitas provações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, vamos comentar sobre isso aí, que é muito importante. Né? Eu acho que a gente tem uma... Eu estou vivendo uma fase da vida que é isso aqui. Acho que toda vez que a gente chega aqui, sempre a gente consegue aplicar. É sempre pra gente. Não é, mas não tem uma vez que eu não conheci. Mas a gente pensa assim, tem horas que a gente acredita, né, que a gente já passou muita coisa e que vocês têm. É hora de dar Ah, não, agora as coisas vão acalmar. Como se isso fosse dali para frente fosse uma constante. E não é. Não é. Olha o que eles passaram. Né? 6 meses ali, se recuperando de uma situação e para continuar. E às vezes, diante dessas pequenas coisas que acontecem, pequenas, para a gente aquilo é imenso, né? Porque a gente está vivendo aqui. Mas é no nosso universo ali, né, interior. Mas às vezes a gente cai num desânimo, né, numa coisa assim tão forte, e como é difícil a gente levantar, às vezes, porque a gente se deixa atingir, porque a gente esquece. A gente está ainda, a gente fala no intelecto, mas às vezes a gente tem que recorrer a esse intelecto o tempo todo, porque está lá, mas você tem que ir lá acessar, né? Acessar, e a realidade que nos confronta, ela vem nos fazer sentir, né? Você tem que sentir para acessar e trazer de volta isso, para você colocar em prática. Porque são muitas provações, não vai ser uma só. Né? A ideia é que nós vamos ter um momento, já passei tanta coisa. Agora é calmaria. Não existe essa calmaria. Né? Esse assunto aí ele é interessante, porque muita gente hoje utiliza o argumento de que a religião é ruim para a vida das pessoas, porque ela faz você se colocar de forma acomodatícia frente à dor. Eu já escutei isso. E se você for parar para pensar, é muito do que está na cabeça dos jovens hoje, da visão materialista. Tá? Não consegue lidar com a dor. Não consegue lidar, mas, por exemplo, a gente encontra um apoio na religião e na fé. Eles acham que isso é uma postura de vaquinha de presépio, que você se acomoda
e não faz nada para mudar a dor, e muitas vezes até fica com mais dor do que precisa por causa disso, né? Eu acho isso um baita de um sofismo. Mas o que vocês acham disso, né? O papel da dor na vida da gente, né? Como é que vocês enxergam isso? Pessoal, É muito importante isso. A maternidade não dá conta de explicar, né? Ela não dá conta de resolver a dor. Você precisa de algo. Então, transcendente, né? Você não consegue suportar a dor se você ficar, É. né, nessa questão do material. Você não alcança, você só consegue sair dessa situação se você se elevar, se você se conectar com Deus, né, com algo maior, porque seja no espiritismo, qualquer outra religião, não há outro caminho. quando eles Assim, falam que os... eu acho que eu fico imaginando que viram insuportável. Por isso, talvez o que a gente está vendo entre os jovens é justamente essa falta, né? Porque está insuportável. Quantos usando medicações, né? Vários. Você precisa se anestesiar. Se você precisa se anestesiar por meio de medicamentos, por meio de, né? Não estou dizendo, gente, que vocês estão sofrimentos, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que existem situações que necessitam, carecem, né? E para isso que existe a Até medicina. para uma forma de recuperar. Sim, sim, até porque você não consegue sair daquilo, precisa da ajuda e está tudo certo. Mas se você não busca algo maior, algo que transcende tudo isso, a materialidade não dá conta. Recentemente, essa semana, eu vi tem uma cientista, ela é bem conhecida, assim, na época da pandemia, ela cumpriu um papel importante, eu já tinha te falado. E ela lançou um livro, e ela agora está combatendo de uma maneira, assim, muito assustadora, e ela tem uma visão muito materialista, muito cartesiana, assim. E eu fico observando, assim, a trajetória dela, porque é uma pessoa que fez tão bem na época da pandemia. O trabalho dela ajudou a esclarecer tantas pessoas, né? Trouxe muito à luz da verdade, tantas questões científicas. Então, ela teve um papel fundamental. Importante. E agora eu vejo esse percurso dela e eu me assusto. Eu falo, até onde ela vai aguentar? Porque a dor bate na parte de todo mundo, gente. Não é possível, né? Ninguém está isento disso. E ela faz, será que essa perspectiva material não vai ser suficiente para ela o tempo todo? Eu não consigo, gente. Para mim é difícil. Eu preciso sair, eu preciso, né, me encontrar com Deus, Mas às vezes as conectar. críticas também são contra essas religiões. Porque o espiritismo, você sabe que são poucas pessoas que conhecem. Sim. São as religiões ortodoxas, né? E como não explicam adequadamente, aí realmente fica nesse nível assim, não, você tem que crer e ponto. Ontem eu assisti a um filme, não sei se vocês já viram, chama Baleia. Como? A Baleia. Não. É forte, estava quase parado. Assim, mexe muito comigo. Mas o que eu vou falar é o seguinte, o rapaz, a pessoa lá que era o olho exagerado, então ele ficava meio recluso, né? Aí um dia chega primeiro eles falaram que era mormon, mas não era mormon, era um trabalhador, ele queria ajudar as pessoas que estavam com dificuldade no âmbito da religião, chamado Vida Nova, o agrupamento da empresa. Esse deve ser dos Estados Unidos. E aí tem algumas críticas que esse homem faz, o outro faz. Eu achei interessante que ele falou assim, mas escuta, você está falando que Jesus vem e vai salvar só quem crê nele? Bom, então tudo bem. Então ele vai salvar tantas pessoas. Fala tudo com números lá. E todos os outros não vão ser salvos. Então eu prefiro não acreditar nesse Deus. Imparcial. Então, é uma crítica séria. São pontuações assim, que ele faz, né, sobre essa vida nova. Que, na realidade, depois nem era. O rapaz também estava meio que blefado, porque ele estava fugindo dos pais. Então, às vezes, é isso, né?
Por isso que a importância da doutrina espírita e procurar assim, entender que entra na razão, mas entra também no sentimento, né? Porque se ela ficar só ortodoxa, às vezes é isso que essas pessoas criticam. Então, é isso mesmo, Marlene. Por exemplo, quando ele fala ali que eles estavam evangelizando os discípulos, né? Isso, fortalecendo a fé dos discípulos. Né? Tornando resolutas as almas dos As almas dos discípulos. discípulos, tá? Eu fiquei, na hora que eu li isso aí, eu falei, não é por acaso que eu vi esse filme ontem, porque eu acho que tem a ver pra caramba com essa fala. Era o que o Chico conseguia fazer, seja através da psicografia ou até mesmo de pequenas conversas que eu tinha, né? Só que aí é aquela coisa. O texto do Emmanuel, que fala diretamente desse versículo aqui, ele fala sobre a dor. Tipo, eu poderia ler aí, você que manda. Mas a gente tem que entender em profundidade o papel da dor na vida, na evolução espiritual. Isso. Entender direito. Entender direito. Esse que é o detalhe. Porque se a gente não entender ela direito, aí cai nesses extremismos e a gente... Ou fanatismo. Ou fanatismo, perfeito. E aí E a gente você qualifica a fé. presta um desserviço. Estou falando muito, né? Mas, por favor, Desculpa. hoje Ontem os também, benfeitores estão aí te inspirando essa pra gente. num grupo que a gente participa, grupo espírita. Aí uma pessoa do nosso grupo, ela sempre fala, ela está com uma irmã doente, né? Naquele estado assim, vegetativo, e você sente na fala dela que ela não aceitou. Aí ela diz assim, não, mas não é possível ela estar passando por isso. Só se for do passado. Porque nessa existência, ela não fez nada. E fica assim, eu não falo nada, né? É porque a pessoa tem que ir sentindo. Aí eu fiquei pensando, quando você conhece a doutrina mesmo, você não vai buscar a causa. Porque a causa ela existe, mas você não precisa jogar no passado também, porque isso também não é legal. Você tem que entender, naquele momento, a dor chegou para mim, e quando chega para um, por exemplo, chegou para essa minha amiga também. Porque a irmã, ela fica nessa fala repetitiva, você vê que ela também não está evaporando a dor. Porque não alcançou em profundidade. Aí você deu o exemplo do Chico. O Chico, o que ele fazia, né? Porque ela não se dá pelo conheço uma criatura que na Terra, Jesus, né? Que a gente, de convivência que eu falo assim, contemporâneo nosso. Né? Ele era extremamente amoroso, mas ele tinha as explicações racionais. Mas de acordo, né? Ela é tão cirúrgica. Exatamente. Para cada um, né? Para cada um. E é isso Então, por que o exemplo, a hora texto que ele fala. fala, desculpa aí, Não. a hora que ele pega e fala para a moça lá, que a gente percebe pelo filme que ela era até espírita, né? Aquela que o filho caiu da bicicleta da babá. Ele começa falando para ela assim, olha que pedagógico, né? Você já agradeceu a babá do seu filho? Não, Aquilo ali já foi um choque pedagógico incrível. Né? Ele falou assim, seu filho, aí ele começa, né? Seu filho nasceu programado para falecer, assim, e poderia ter caído dos seus braços. Aí você pega, isso é incrível, né? Porque você tem que alcançar. Então, a esse nível, que as pessoas, às vezes, quando eu trabalhava, eu deixava 3 crianças, né, congregadas. Eu orava e falava, se tiver acontecer alguma coisa que seja nas minhas mãos. Porque eu falava, senão é um peso a pessoa e eu, às vezes, vou ficar inconformada, né? Como essa mãe ficou. Esse Chico fala, você agradeceu? Foi nas mãos dela. Imagina a dor que essa mulher passou, a aflição, né? A sua. Nossa, mas ele pega ele de uma forma. A Meire quer falar. Depois eu vou ler o que você colocou também aqui no chat, tá, Antônio? Meio, fica à vontade. Não, o Ramon falando dessa história das mães de Chico Xavier, essa moça que o filho caiu da bicicleta e faleceu, o Chico amparou muito ela nessa época, ela era muito amiga do Chico. Mas acho que em 2012, outra filha dela desencarnou também. Aí ela disse que eu vi uma reportagem dela,
E ela fala assim que o esposo dela, porque o primeiro foi esse acidente de bicicleta, né? Que a criança caiu. E agora, em 2016, acho que a filha dela tinha, não sei se é 24 ou 25 anos, 2013, parece, 12. Foi de dengue hemorrágica. Poucos dias a moça desencarnou. Então, diz que era o esposo dela naquele momento de dor, diz que ele falou assim para ela, tantos anos atrás nós tínhamos o Chico, agora nós não temos mais para nos aconselhar. Mas aí ela fala para o esposo dela, mas nós temos os ensinamentos que ele nos deixou para a gente superar novamente essa dor. Olha só. Então, é muito linda a história mesmo dela. E hoje ela é palestrante, ela fala muito para as mães que passam por essa dor, por esse luto. Você consegue falar? Transformou a experiência dela de dor em um projeto de vida, né? De auxiliar as outras pessoas. Meire, qual é o nome dela, você sabe? Eu vou pesquisar aqui e te falo. O nome real dela. Eu já vi várias palestras dela, é muito bonita. Ela fala assim com muita propriedade. Legal. Sim. O Iris, você quer fazer algum comentário? Ou tá só ouvindo? Não, tá ótimo. Estou gostando de ouvir, tá muito bom. Antônio, você colocou uma frase aí no chat, você quer ler para nós? Porque eu achei muito interessante que você colocou aí, porque realmente... Eu coloquei que a gente sente a dor aparece quando a pessoa quer evoluir, quando ela está no ponto de avançar na lei do progresso. Porque enquanto ela está no mal, nada importa para ela. Nada. A gente vê depoimentos de encarnados, vamos supor que estão no crime, às vezes o cara já matou 50, ele fala, ainda mata mais. E espíritos também nas comunicações, a gente tenta falar, né, alguma coisa, tocar assim, na sensibilidade, usando o amor de mãe. Eles não dão nem bola, eles falam, isso aí, ninguém me ama, não estou nem lembrando de minha mãe, não sei o quê. Mas quando a pessoa quer avançar, aí eles apresentam a conta. Você vai avançar, é lei. Aqui, ó. Você vai ter que reparar algumas coisas. É aí que o nego chia na rampa. Mas aí também ele está preparado, né? Porque para ele chegar num ponto de querer avançar, significa que ele caminhou, que ele amadureceu um pouco, e ele vai entender que as dores, os desafios é para a reparação do que ele fez contra a lei e vai resolver, né? Um por um. Um leão de cada vez. Né, Marleninha? A tesoura está aqui em volta. A Marleninha até... Coloquei no grupo a entrevista, tá, Ramon? Ah, legal. Tem ela contando, tá? Assisti. O Tony, isso aí que você falou é legal, porque você pega o Gregório, lá no Libertação, por exemplo, 800 anos fazendo as maldades, como se fosse o diretor daquela região espiritual do umbral, e ele começou a sentir tédio, aí que promoveram a reencarnação compulsória. Por quê? Porque aí ele estava no ponto de sensibilização, né, vamos dizer assim, espiritual, amadurecimento espiritual, em que aquela reencarnação compulsória teria um efeito. Senão não ia adiantar. Senão não ia adiantar. Por sofrer. Então é interessante, isso não é injustiça, porque a gente vai resgatar até o último centil, né? Seja vivendo expiações ou fazendo bem. Mas você sabe por que não é injustiça, Ramon? Porque o livre-arbítrio você tem na hora que você está semeando, para colher, não. É obrigatório. Mas é o que nós estamos falando, muito bem, que às vezes essa colheita se posterga bastante. Sim, sim.
né? Essa colheita demora para chegar. E quando, é porque o planejamento divino não é igual ao nosso, que é tudo imediatista. Isso. É de séculos, milênios. Mas quando a gente vê aquela fala de Jesus, né, a Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados, você vê que esses espíritos, eles vão sendo desconstruídos, esses perversos, pelo amor, porque começa a atuar onde eles amam, né? Aquelas que são caras, porque, como diz o próprio Evangelho, que fala do amor, mesmo aquele mais perverso, ele tem amor por alguma coisa, um animal, um objeto, né? Então, essa centelha divina. Mas a gente vê no caso do Divaldo também, como que o Máscara de Ferro parou de persegui-lo? Porque ele acolheu a mãe dele lá na casa, né, na mansão do caminho. Então, o amor que vai sendo trabalhado, né? De pouco tempo, a gente sabe, né? O projeto divino, ele não é igual ao nosso, mas é o amor que vai sendo trabalhado, né? No círculo, até chegar na cerne daquele que está causando o mal geral. Muito interessante a gente parar para pensar, né, como que a lei divina atua, né? E a dor vem também para ajudar a gente a trilhar esse caminho reto, né? Para nos dar um chacoalhão, porque de repente acontece uma coisa que a gente não estava nem esperando, mas é que traz a gente para o centro da vida. Vou ler aqui, Meire, uma mensagem do Pão Nosso, e que foi legal que a gente conseguiu alcançar alguns pontos aqui, que vai ajudar mais na reflexão. Ela está no capítulo 69 do livro Pão Nosso, chama Posse do Rei. E ela é desse capítulo 22, do versículo 22 que nós lemos agora. Né? Aí fala assim, o Evangelho ninguém engana em seus ensinamentos. Já começa, pessoal. É vulgar a preocupação dos crentes, tentando subornar as forças divinas. Foi o que você falou da questão das religiões, né? Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda a prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopo, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da Terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Olha que interessante, né? Nós percebemos que é que falando, né? Nós estamos no planeta de expiação e provas. E nós estamos aqui para quê? Para pegar o nosso passado lá de erros e, no momento certo, através da dor ou através do bem, conseguir superar esses obstáculos. Né? E não tem jeito, gente. No momento certo, a gente vai ter que passar por esses sofrimentos, por esses obstáculos.
Aqui na Força Planetária não tem jeito, é o trabalho, o sacrifício. Na verdade, são oportunidades, né? Sim, sim. É isso que a gente tem que enxergar. Estava relendo aqui o 22 de novo, e tem uma outra parte que eu gostei, que assim, exortando-os a permanecerem na fé. Permanecer na fé é algo, talvez, que a gente não percebe, É mas mesmo. a gente oscila, porque talvez quando a gente fala do Chico, quando fala de Kardec, são pessoas que permaneciam na fé. Por isso aquela serenidade, né? Eles sabiam o que estava acontecendo, mas eles se mantinham ali. Se manter em fé, né? Permanecer ali naquele estado, né? Nessa condição, só acho que muito, né? Tem algumas interpretações que falam convencidos da fé, fala de convencimento, convicção. É uma fé É um estado. é o estado de você estar convicto daquilo ali. Então, ele estabeleceu uma fé. O permanecer na fé é um exercício. Para você conseguir alcançar isso, acho que é muito exercício. Porque você vê que a gente tem que resgatar, que na hora que surge o problema, que surge a dificuldade, isso é testado, né? Será que você já permanece na fé? Né? Será que o seu estado já é um estado de fé? A gente ainda está... Sabe o que eu vou te falar por mim, assim, por exemplo? Nossa Senhora, bastante. Algumas semaninhas sem NEP, eu já vejo a minha sintonia. A hora que o Antônio falou lá, vamos voltar. Vamos voltar. Nossa, eu também acho que isso foi demais. E olha que a gente continua com a reunião mediúnica, não paramos. Mas são momentos, né, que as reflexões elas vão dando uma impulsionada na gente. E essa acaba sendo a alavanca para nós, né? Você começa a tirar isso. É o que a Meire falou, né? Dando o exemplo de ontem lá. Quando você está com agrupamento de pessoas que pensam da mesma forma, assim, no aspecto religioso, né? E aí dá oportunidade para a espiritualidade. Gente, é um oásis, né? E existem pessoas que não têm. Só ficam mesmo. Eu fico pensando o que é isso. Desencrenca na festa. Deve ser muito sofrido. Deve ser uma vida muito Porque ácida. só de vir aqui, a gente já tem... Se a gente conseguir, assim, né? Levar um pouquinho, a gente, para a semana, a gente está nutrido, assim, né? De alguma maneira, a hora que você está dando uma oscilada, você lembra de alguma coisa, né? Acho que até o próprio anjo da guarda te ajuda a resgatar, né? Ó, lembra? Né? Então, vamos permanecer, né? É questão de sintonia. E é o que puxa o que está no 23. Eu estava lendo, eu pensei nisso. Olha o que fala aqui, ó. Em cada igreja designaram anciões, depois de terem orado e jejuado, confiaram no Senhor. Quer dizer, eles só tomavam decisões a partir de um momento de uma reflexão inspirada. Né? Quem iam ser os anciões? Eram pessoas mais maduras que estavam ali, né? É momento de sintonia. Sempre quando você está nesses momentos de sintonia, igual a gente está aqui, você tem uma tendência de fazer umas escolhas melhores, né? Tanto para o presente quanto para o futuro que se desenvolve. Então, Essa pega é mais uma ajudazinha que a gente inculcou na nossa cabeça para quando a gente passar pela dor extrema. Nós vamos lembrar. Nós vamos ser pegos pela nossa rebeldia que ainda existe, mas ela vai confrontar com essas lembranças, tudo isso aqui que nós estamos refletindo, né? Porque se você for ver, talvez nós aqui não estejamos passando por provações acervas. Eu falo que vai desencarnar e não está conseguindo. Falar e tem que ser daqui. Nossa, já ser muito Pessoas estão aí com enfermidades gravíssimas, com problemas familiares insolutos, extremamente angustiosos e angustiantes. E aí é a hora do teste, né? E outra também é quando a gente estiver com alguém que a gente precise ajudar, para ver se essas lições nos inspiram para tentar fazer um pouquinho que nem o Chico, né? De perguntar assim, você já agradeceu a sua babá, né? A gente achar o que nós vamos falar para alguém que está passando por isso, né? A gente precisava encarar como se fosse... A gente não tem a nutrição material. Tem a nutrição espiritual. Não é o mesmo valor, eu acho. Que se a gente precisa, para viver da nutrição material, a gente tem que entender que
que a gente precisa para viver bem a nutrição espiritual. Eu sempre penso, Soraya, que na vida da gente faz vários momentos. E os momentos que você faz na sua vida, aquilo lá ressoa no seu comportamento. Então, quanto mais momentos produtivos que a gente tiver na nossa vida, de qualidade, mais vai ressoar no seu espírito. Mais você vai crescer com isso. Então, se você ouve músicas ruins, pessoas ruins, aquilo lá vai ressoar no seu íntimo, na sua convivência. E, pelo contrário, coisas boas, aquilo ressoa coisas boas e você vai crescer no dia a dia. Então, é importante da gente ter uma qualidade, e a coisa que eu tenho, às vezes, me oscila muito pelo mundo, no dia a dia, nos lugares que você convive, trabalho, e em lugares, a gente ressoa coisa errada. Atrapalha muito. Você, às vezes, pegar um celular para ver alguma coisa, aí olhar no Instagram, uma coisa que não tem nada a ver, você se perder tempo com aquilo lá. Eu perco 10 minutos vendo aquela palhaçada lá, sendo que eu poderia ver 10 minutos de coisa edificante, não é? Então, o que está ressoando em mim? Aquela palhaçada, 10 minutos ou 10 minutos de coisa? O problema não é nem que é seu, eu te dá, eu não sei como é que é pra vocês, mas, por exemplo, eu tenho o hábito de ouvir muita palestra mesmo, principalmente quando eu estou na estrada, eu aproveito o tempo. E passa muito rápido, que eu adoro, é muito bom, a gente se alimenta e tal. Mas se tanto que você chega você cansa, né? Fala assim, meu Deus do céu, deixa eu ver um trem. Um trem que não... Eu tô cansado, deixa eu ver um trem. Deixa eu ver uma bobeira, assim, eu não tenho que pensar, para eu poder entender até melhor isso. Isso, beleza, ok. Eu entendo isso. Só que assim, algumas vezes que eu fiz isso, eu comecei a ver que eu estava demorando para voltar. Eu falei assim, peraí. Estava distraindo. Tá demorando, sabe? Tipo, você tá querendo ficar mais um pouco do lado de lá. Aí eu falei assim, acho que é melhor fazer um esforço, continua atlético nas palestras. O irmão fala que é o pêndulo. O Pedro, né? Vai para um lado, vai para o outro. Saí para fazer uma caminhada ontem, coloquei uma palestra. Aí eu já tinha começado, aí a palestra acabou, falei, agora eu vou colocar uma música até para dar, né? Aí a gente cansa mesmo. Aí eu falei assim, pô, mas vou colocar então uma música. Eu falei, agora eu vou chegar em casa correndo, né? Faltava menos, dá para dar uma corrida. Eu vou colocar uma música espírita que é mais agitada. E tem uma alma sonora que ele tem umas músicas mais agitadas, né? Aí eu coloquei, cheguei correndo com a alma sonora. Quer dizer, você consegue jogar das se você tiver um pouco de criatividade, sem ser fanático também. Porque o alma sonora ele não é uma coisa muito evangélica, assim, é mais geralzão, né? Então, às vezes, a gente tem que achar umas alternativas. Assim. É importante essa questão de ressoar coisa boa, não? Filme de terror, filme de... Gente, filme de terror eu não dou conta, não. Ação exagerada. Sim, mostra muitas mazelas humanas. Não é assim, se não tem essa pessoa. Ai, mas não quer que é pesado. Pesado, né? Pessoal, tem muito tempo ainda. No 24 fala assim, atravessando então a Síria, chegaram à filha, após anunciarem a palavra em Perge, desceram para a Natália. Isso. Interessante que todo lugar eles estavam aproveitando a oportunidade. A missão de Paulo, né, e Bernabé, é o que nós falamos, né? Igual o de Paulo, vai para algum lugar, ele vai para divulgar. Por isso que ele é o Paulo de Tarso, né? E eles não perdiam mesmo. E eu coloquei, não sei se você viu aqui, ó, nesses eles estavam voltando para Antioquia, na Síria. Foram os únicos lugares que eles não foram apedrejados, que eles não apanharam. Foi nesses lugares aqui, ó, na Panfilha, Perge e na Natália. Pelo menos não falo. Não sei mesmo, sabe? Nessa volta eles não levaram, não foram massacrados. Acho que foram nessa primeira viagem de Paulo, os únicos 3 lugares aí na volta que eles estavam voltando para Antioquia. Não sei se eles já tinham passado, já tinham pavimentado um pouco o caminho. Que surpresa também. Né?
Como é que fala? Receberam uma trégua Uma assim. trégua, né? Ah, também tem que ter. Ah, cuidado como morto, dá uma treva aí. Morreu. E a gente pensa, você falou de 6 meses, né? Nossa, mas 6 meses? Essa primeira viagem de Paulo, se não me engano, de 3 a 5 anos. É muito tempo, gente. Não é igual a gente viajar, vai para São Paulo e voltar. Quer saber? Quando eles queriam ir um pouco mais rápido, era navegando. Aí no 26 fala, ó, de lá navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham sido entregues a graça de Deus para a obra que haviam realizado. E mesmo assim, quando estava navegando, tinha os problemas da navegação daquela época. E hoje a gente reclama de qualquer vida. É coisinha a gente dá. Paulo pregava dentro dos navios também, para, né, para aqueles que estavam lá dentro, né? Nunca deixava de levar a palavra mesmo, né, de Deus, onde quer que ele estivesse. Eu acho que a gente, quando vê isso, a gente precisa lembrar que a gente pode fazer algumas coisas, né, no cotidiano, assim, coisas simples, às vezes. Às vezes a pessoa vem e fala, uma boa palavra que você dá para a pessoa, já é uma forma de você estarem, né? Uma oração. Uma oração, uma coisa. Então, a gente, às vezes, o cotidiano faz a gente acreditar que tudo tem que ser com pressa, tudo. E muitas vezes algumas pessoas nos acessam e talvez a gente tenha uma oportunidade de trabalho ali diante da gente, a gente não vê. Não é ficar pregando nada disso, mas às vezes uma boa palavra, ou você ouvir a pessoa, não é? Trazendo um exemplo, estou lembrando de Divaldo de novo, né? Na palestra que ele estava contando, que ele estava em São Paulo, numa avenida, não sei qual que era que ele fala lá, e aí ele viu do outro lado da rua um conhecido. E aí, nossa, gente, eu vou te fazer sincero, se eu encontrasse de volta e ele me desse um pouquinho de moral, eu acho que eu ficava uma semana conversando com ele, né? Não, também, né? Também ficava vaidoso, mas no sentido, pessoa que maravilha você ficar algumas horas conversando com ele, deve ser maravilhoso. Mas assim, diz que ele acenou pro cara, viu? Aí o cara só fez mais ou menos assim. Aí ele foi até o cara, né? O cara não deu muita trela pra ele. Demorou. Foi até o cara. Ô, seu Divaldo, tudo bem, tudo bem. Até logo, viu? Tchau. Aí ele vai continuar a história. Eu falo, mas se fosse eu nessa daí, eu falo, tchau, vai com Deus, né? Eu já falava, o cara não tá querendo dar bola, tá com pressa. O Divaldo, o que tá acontecendo? Assistiu o Divaldo, pegou e falou assim, não, onde você está indo? O que você tem pressa? Não, Divaldo, você está em São Paulo é assim, é frenético, não sei o quê. E aí disse que o cara foi tentando se desvencilhar dele, ele foi atrás do cara. Aí ele foi atrás do cara, foi andando com o cara, de repente, e conversando, o cara explicando que estava com pressa, porque lá em São Paulo estava com pressa, não sei o quê, blá, 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 blá. Vamos tomar um café? Como, Divaldo? Parar para tomar um café? Não, mas nós já estamos aqui. O Divaldo falando com o cara. Vamos rapidinho, não sei o quê. Ah, então vamos. Sentou, tomou café, conversaram, conversa vai, conversa vem. Aí, dali a pouco, o cara pegou e falou para ele, você quer saber? Já está adiantada a hora, vamos almoçar aqui? Vamos fazer um almoço, fazer um lanche aqui? Mas você não estava com pressa? Não, mas tudo bem, não sei o quê. Resultado, eles ficaram conversando até de tarde. Né? E aí depois o Divaldo convida ele para ir na palestra na federação, que ele ia fazer porque ele sabia também que ia ser importante para o cara. Provavelmente ele teve alguma intuição, provavelmente. Mas o Divaldo, por exemplo, não conta ali que ele ficou fazendo sermão, nem palestra, e nem que ele conta. E o que me chamou a atenção foi isso. E ele não ficou magoadinho, porque se sou eu ficar magoadinho. O cara tá desfazendo de mim. Né? Desfazendo de mim, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da minha. Né? Aí ele já fez assim. Eu tenho muita coisa para fazer. Estou querendo te dar um pouco de atenção, você não quer, paciência. Né? Mas olha a diferença. Né? E por fim,
o cara foi cedendo, certamente de volta junto dele, em coisas que Ah, tava senão de precisando. volta não ia É. assistir, né? Exato. E aí, exato, eu fiquei pensando, falei, cara, quantas vezes eu não ajo dessa forma, um pouco egoísta, um pouco... É claro, não vou sair violentando ninguém com a minha intenção da pessoa ficar comigo me ouvindo, né? Mas quais são os sentimentos que eu estou nutrindo diante dessas experiências? Até para eu sentir se eu devo insistir ou não adequadamente. Você falou do dia a dia da gente, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Então a gente vai encontrar pessoas, né, que às vezes estão mais carrancudas, mais sérias, às vezes a pessoa se esconde atrás de uma postura soberba. E aí como é que a gente se coloca internamente, se alinha internamente com o que a gente está sentindo e observando, para a gente conseguir ajudar. A gente tem muito isso, né? As atribulações do dia a dia estão fazendo com que a gente vá perdendo essas conexões, né? A avó de uma amiga minha, acho tão bonitinha, ela conta que ela falava assim, sabe por que vocês fazem em terapia? Ela falava assim, porque vocês não têm uma amiga para sentar na rua e bater um papo. Ai, por que Então- vocês acham? Então, assim, com quem que elas, as senhoras, assim, como que era isso, né? Elas conversavam entre elas, e essa conversa ajuda a curar um pouco. Pura demais. Então, assim, é porque tem uma boa palavra, tem alguém que está te ouvindo. Tem um outro olhar. E a gente está vivendo uma era que é tudo por Sabe o que WhatsApp, que é? né? E às vezes eu tenho uma amiga que outro dia falou assim, você é a única pessoa que me liga de vídeo. Eu tenho tanta saudade dela que eu tenho vontade de ver de vídeo. Aí eu falo assim, olha, eu faço isso porque eu amo você. Que legal. Então, assim, saudade de ver a pessoa. É o uso da tecnologia numa outra perspectiva, né? Eu podia estar clicando, mandando mensagem, mas já que eu posso ver, melhor do que ainda falar, é uma coisa Nossa, que afetiva, lição, né? Flora. Mas você quer saber, no mundo masculino tem mais isso, não sei, né? Você olha e fala assim, "Ih, lá vem aquele cara mala." Né? O cara que se conversa demais, aquele um pouco inconveniente, né? E aí, como é que a gente reage? Né? A gente, internamente, a gente fica incomodado, rejeita. A gente faz um esforço para ser educado com a pessoa. Mas lá dentro, a gente está, meu Deus do céu, tem que ficar com isso aqui, né? E aí, assim, essas coisas não são para a gente ficar se violentando, mas é para a gente começar a observar e tentar melhorar no dia a dia. Né? Enquanto a gente não ficar bom nessas coisinhas, a gente não vai conseguir fazer que nem o Chico, né? A gente perguntar da babá. Nós não vamos ter essa sensibilidade. Né? A gente não pode perder. Na família, assim, eu lembro que na pandemia foi tão difícil, né? Na minha família tem muita gente que mora sozinha. E aí eu tinha um irmão que eu não conseguia falar com ele, começou a me dar um desespero. Eu não sei se foi na pandemia, um pouco antes. Ele mora sozinho. Aí, um dia eu fiquei muito brava. Aí ele falou assim, não, é que eu tô aqui, eu tô aqui na minha caverna. Eu falei, eu vou só te dar um recado. Ou você tem meu telefone, eu vou e arrebenta a caverna. Eu falei, não tem essa não tem essa de caverna não. Você meu Sai da irmão, caverna. eu vou aí. Eu quero saber de você. Então, a gente, às vezes, fica com tanto medo até de se aproximar, né? E a pessoa, às vezes, está ali, não é que ela não quer aproximação, às vezes ela sente que ela está esquecida, e ela vai se acostumando com aquilo. A gente não pode deixar as pessoas se acostumarem. E acostuma. Né? Tem que prevalecer o afeto. Então, acho que é isso. E permanecer em fé, eu acho que de alguma maneira, esse exercício, né? A gente tá praticando isso o dia inteiro, né? Nas nossas relações, de amizade, familiares. O tempo todo a gente pode, né, fazer um exercício dele. Tá bom, lembra nós aqui, esse aqui, ó, tem depois, do humano, uma fotografia do livro Amigo, lá da União Espírita. Fé em Deus, já que a Soraya da Flora em fé. Fé em Deus. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis,
mas te investirá a força devida para suportá-los. Não te afastará os obstáculos do caminho. Entretanto, doar-te-á a significação de cada um deles, para que recebas em silêncio a mensagem de que são portadores. Não impedirá o afastamento dos companheiros a que mais te afeiçoas, nos encargos que te marcam a vida. Todavia, conceder-te-á energias e recursos para substituí-los, até que surjam outros cooperadores decididos a apoiar-te. Não te livrará da enfermidade de que ainda precisas. No entanto, iluminar-te-á o entendimento para que lhe assimiles o recado salutar. Não te retirará dos desenganos, decepções que o mundo te propicie, mas auxiliar-te-á a extrair deles mais luz ao próprio discernimento. Não te desligará do parente difícil, porém, ajudar-te-á a aceitá-lo e compreendê-lo em teu próprio benefício. Não te proibirá as quedas prováveis nas trilhas da existência. No entanto, ensinar-te-á, através da própria dor, onde se encontram as situações que te cabe evitar, em auxílio a ti mesmo. Não te demitirá dos problemas que porventura te ameacem a paz. Contudo, dar-te-á serenidade para resolvê-los com segurança. Não te buscará nos labirintos de ilusão, nos quais talvez hajas penetrado impensadamente. Entretanto, clarear-te-á o raciocínio para te libertares. A fé em Deus, por fim, não te mudará os quadros exteriores de luta, mas infundir-te-á paciência, a fim de que compreendas em todos eles os degraus de elevação de que necessitas para escalar os cimos da vida imperecível. Perfeito. De onde que foi isso? É uma mensagem psicografada pelo Chico, né? Está no livro Amigo, 1979, por Espiritismo. Mas eu achei muito bonito mesmo, porque a gente fala em fé em Deus, a gente vê esses missionários aí, a gente vê que essa força interior era muito grande. E apesar de tudo que acontecia lá no exterior, né? Pedrada, chacota, humilhação, lá dentro a fé, uma rocha. E quando a fé é por dentro, é firme, por fora, o cenário Pode é vir outro. pedrada de fora, né? Pode. É verdade. A gente pode adquirir essa fé nessa ressonância que a gente vai estar fazendo aí, né? E na busca da força de vontade para essa prática que nós estamos falando, né? Sair dessa teoria de, eu estou querendo ser espírita, tentar fortalecer esse espírito que a gente busca, né? Quando a gente fala que Jesus é o modelo e guia, não é só para ficar no quadro lá, né? É para ser mesmo, né? Modelo e guia e que segue, né? Então é muito forte essa questão da fé. E a gente tem toda essa estrutura, a May comentou agora há pouco, né? Que a doutrina espírita nos embasa nisso tudo. Não é porque não é uma religião superficial. É para a gente entender, né? A gente aceitar entendendo, né? Aceitar entendendo. E discordar às vezes também. A doutrina espírita nos dá essa possibilidade do livre-arbítrio. Hoje em dia tá escrito aqui, mas a visão é diferente, né? Dá para a gente pensar dessa forma também. Muito legal isso. Ela nos abre esse leque. Discordar sem brigar. Às vezes a gente já tá vendo isso no movimento espírita. Muitas vezes tinha essa ascensão, porque um pensava de um jeito, outro pensava do outro. Hoje estou vendo o grupo. Não, mas eu estou vendo o grupo também. Mas também estou vendo o grupo se unindo, viu, Marlene? Final de semana mesmo eu vi uma palestra de um grupo, sabe, diferentes ali, pensamento juntos, se aceitando já. Claro, Tem que caminhando. ser assim, né? Respeitar. Porque Kardec é interessante, mas ele fala muito disso. Fala, hoje eu não estou com condições de ler isso, mas se a ciência depois falar ao contrário, faz favor, veja. Olha a serenidade do homem, né?
Acho que quando a gente briga muito pelos nossos conceitos, é porque nem nós estamos convictos. Aham. Porque quem está convicto, deixa, né? É igual quando você vê uma imperfeição do outro que te incomoda. A hora que você já venceu ela em você mesmo, você não sofre. Você nota, lamenta, compreende. Vai chegar a hora dele, como chegou. É diferente, né? Então, essa questão dos conceitos, acho que passa pela mesma coisa. Parece que o Tony quer falar alguma coisa ali. Não, estou só observando. Estou de olho em vocês. Iris, Eu e a Meide. Não, tá tranquilo. Mas é muito bonito que ele fala aqui, né? Não, ele vai o texto inteiro, né? Mas, tô tentando achar um ponto que eu... Aqui, ó. Não te afastará os obstáculos do caminho, entretanto, doar-te-á a significação de cada um deles, para que recebas em silêncio a mensagem de que são portadores. Em outras palavras, né? É através da fé que a gente aprende a lição que está sendo trazida. Porque se a gente está naquela rebeldia ácida, ela tira a capacidade da gente ir até aprender. Por isso que os espíritos falam que muitas vezes fica repetindo a experiência das encarnações, né? Porque, no fundo, a gente se rebela, não aceita e fica brigando. De volta, como supor. Procura amolecer o coração para aquilo que realmente a missão está trazendo, né? Outra coisa aqui, ó, não impedirá o afastamento dos companheiros aqui, te afeiçoas, ele está falando aqui do trabalho, né? Porque é muito comum no trabalho as pessoas irem saindo, né? Por vários motivos nobres, reais, mas muitas vezes por briga. E aí, onde tem briga, é o que você acabou de falar, tem influência espiritual. E aí, na hora que eu li isso aqui, eu falei assim, bom, ele está falando do trabalhador que permanece e perdeu os colegas. Mas a gente tem que pensar se a gente não é esse trabalhador que está abandonando. Né? Como é que a gente faz para não ser esse que vai se iludir e sair, né? E a fé vai nos ajudar a ter esse discernimento também. A persistência, a fé, né? E se perguntar-se, né? Assim, o que é que está faltando aqui, né? Para eu conseguir, para não ter tanta acidez nesse convívio, né? Nesse ponto, né? É muito top. bom, é isso, pessoal. Então, acho que agora a gente termina hoje a primeira viagem de Paulo. Então, eles se reúnem, né? O Paulo e o Bernabé se reúnem com os discípulos, com a igreja, lá em Jerusalém, em Antioquia, né? E eles vão fazer um resumo do que aconteceu, quais foram os frutos dessa primeira viagem. Eles vão retomar um fôlego, vão repaginar os novos objetivos para a segunda viagem, que a gente vai começar na semana que vem. Na verdade, semana que vem a gente vai conversar sobre essa reflexão deles. E depois começamos na segunda Quantas viagem. viagens são? 3 viagens. 3, né, Meire? Paulo? Isso, as 3 grandes viagens, né? Porque tem uma lá que eles questionam que ele não tinha ido à Espanha no finalzinho, que ele estava lá para ser decapitado, mas o Emmanuel, no Paulo Estevam, fala que ele chegou aí, né? Eu tenho que ver direitinho se essa, porque pelos teólogos eu acho que essa não foi computada, né, como dizem, mas o Emmanuel fala que sim, os bastidores que ele foi. Mas eu tenho que pesquisar direitinho, né? Mas eu acho que o que é oficial mesmo são 2, né? 2 grandes viagens, né? Essa 3. que nós temos hoje é a primeira. 3, né? Legal. Vamos ver então por onde ele vai passar, quais vão ser as próximas aventuras dele. Agora vai ampliar mais, né? Vai. Ampliar o tempo, o espaço e os desafios. Com certeza. No nosso culto, nós começamos as cartas. Nós terminamos Atos,
Agora entramos nas cartas. Que legal. Legal, de repente Nossa, pode as ser. cartas são maravilhosas, né? São muito. Gente, para começar a saudação que ele faz nas cartas. Nossa, esse livro. Quando vocês trouxeram a outra aqui, Foi, Foi. ela fez, Nossa. Eu também Olha. comprei em 2011, quando ele veio. Tá Mas igual o nós seu. temos todas, o livro inteirinho. E o Atos nós repetimos. Não sei por que eu dei um salto, aí nós começamos em 21, 22, e agora em 23 nós voltamos. Muito bom. Aí ele falou, agora vamos ler a Atos. Aí eu peguei o Matusalém. Primeira, Aí eu estou falando dos primeira edição do Gutenberg. Senhor Jesus, divino amigo das nossas almas, nós queremos te agradecer por esses momentos de luz que nós vivemos hoje, luzes em nossas almas necessitadas, apedrejadas pela sementeira de trevas que fizemos. Obrigado, Jesus, pelo seu evangelho. É um bálsamo em nossas vidas. É a trilha que precisamos percorrer. É o caminho certo nesse mundo de incertezas. E nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso grupo singelo e pequeno, para que a gente continue firmes, desbastando as nossas almas por essas reflexões de cada domingo. Abençoe o nosso luz e amor. A cada dia nós recebemos mais a dimensão desta casa, oásis que ela representa em nossas vidas. E desejamos que ela continue assim. Mas nos sentimos às vezes pequenos e frágeis para contribuir com esta obra. Nós pedimos que o Senhor veja a todos nós, imperfeitos que somos, para que continuemos mantendo ela de pé, cumprindo o seu dever, o seu propósito, de iluminar as vidas aqui na Terra. Abençoe os nossos familiares, nossos lares, a nossa Senhora. Que assim seja. Isso aí, pessoal. Uma boa semana a todos.